Olá a todos, dando sequência na unidade 2 do conteúdo programático da nossa disciplina de fenômenos e processos psicológicos, na qual nós estamos trabalhando os processos psicológicos básicos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de afetos, emoções e sentimentos, ok? São processos psicológicos aí que ocupam um lugar de destaque na prática psicológica. Bom, primeiramente, para a gente falar a respeito desses três conceitos, né, desses temas, importante que a gente considere aí a importância da vida afetiva, né, levando em conta que não existe pensamento sem afeto e não existe afeto sem uma imagem de referência. Então, se a gente pensar nessa relação que existe entre esses dois termos, a gente vai perceber que afeto e pensamento sempre vão estar relacionados, certo? A gente estuda esse conceito de vida afetiva, né, para aprofundamento aqui, obviamente, porque a gente está falando, né, de uma parte da disciplina em que a gente está discutindo esse conceito de processos psicológicos básicos, mas é importante que, assim como os outros que a gente já discutiu, a gente saiba que esses processos sempre estão relacionados a outras áreas aí da nossa subjetividade, ok? E além disso, quando a gente pensa, né, nesses conceitos que a gente está estudando na aula de hoje, afetos, emoções e sentimentos, é importante que a gente também leve em consideração que existe uma interferência, né, de normas e padrões aí da cultura com relação à possibilidade ou à não possibilidade de manifestação de determinados afetos, a depender do contexto que a gente está falando. Ainda discorrendo aqui sobre a questão da importância da vida afetiva, vale ressaltar que quando a gente pensa aí em expressões humanas, comportamentos humanos, né, obviamente a gente não vai conseguir compreender essas expressões, esses comportamentos, se a gente não considerar a quais afetos essas expressões, esses comportamentos estão relacionados. Assim como quando a gente pensa em pensamentos, fantasias ou outros conceitos aí que estão relacionados a conteúdo interno, né, que fica aí contido dentro de nós, também é importante que a gente saiba que essas questões só podem ter sentido se a gente compreender quais afetos aí estão relacionados a elas, né? Pensando aí no campo da ciência psicológica, a gente deve considerar que esses aspectos todos aí da subjetividade humana, a gente precisa considerar, né, com bastante destaque na nossa prática, porque se a gente pensar somente nas dimensões aí mais racionais cognitivas, a gente não compreenderia, né, a complexidade, né, das expressões, comportamentos, pensamentos, né, na sua totalidade. Tanto que muitas vezes a gente acaba se programando aí com uma determinada forma de agir diante de uma situação, de um contexto específico, e quando chega o momento, a gente acaba fazendo algo totalmente diferente daquilo que a gente planejou, exatamente em decorrência aí dos afetos que estão mais em evidência naquele momento. Então, dessa forma, pensando aí o estudo da vida afetiva aqui, né, na psicologia, não dá para a gente considerar o ser humano de forma fragmentada, então todos esses processos psicológicos que a gente está conversando aqui são questões importantes, todos eles estão relacionados, né, as questões aí de vida afetiva estão relacionadas tanto a situações de prazer quanto de desprazer, então situações como a dor, o luto, despersonalização, gratidão, todas essas questões estão relacionadas ao contexto da vida afetiva,
né? E aí eu vou destacar para vocês aqui 2 termos importantes que eu diria até que são centrais aqui na nossa aula, né, que se tratam da diferenciação entre os conceitos aí de emoção e sentimento, considerando que a emoção a gente vai considerar como um estado mais agudo, transitório, algo mais imediato, momentâneo, né? E o sentimento a gente vai compreender como um estado mais atenuado aí, mais durável, certo? Outras questões importantes. Os afetos, eles podem ter origens aí externas a nós, né? Então eles podem surgir a partir de um estímulo externo, né? E o seu significado, a sua cara, a sua tonalidade vai ter uma relação com esse estímulo externo. Eles também podem surgir do nosso interior, né? Eu coloquei aí para vocês o exemplo, né, de quando a gente está falando do tema de sexualidade, por exemplo, né? E a gente deve considerar aí que a gente tem a presença de 2 afetos que constituem a básica, a base aí da dinâmica, né, da nossa vida afetiva, que seriam o amor e o ódio, né? Então, esses 2 conceitos aí estão sempre presentes nas dinâmicas aí da nossa vida psíquica, né? Tanto que a teoria freudiana propriamente concebe aí um conflito desses afetos mais básicos, né? Direcionados aí à mesma pessoa. E a gente também precisa considerar que os afetos acabam ajudando a gente a avaliar situações, né? E acabam servindo de critérios para a gente estabelecer uma medida aí de valoração positiva e negativa com relação a um determinado contexto, a um determinado conteúdo, né? Ao qual este afeto esteja relacionado. Agora vamos falar um pouquinho a respeito das emoções, então, né? Considerando aí essa questão de emoções e sentimentos, né? Vamos falar primeiro das emoções. Então, vamos considerar aí que as emoções, elas são expressões afetivas que estão acompanhadas geralmente de reações mais intensas, né? Só que também mais breves. Então, quando a gente considera uma reação emocional, geralmente ela vai ter uma intensidade maior, mas um tempo de duração menor, certo? Então é algo mais imediato, mais momentâneo, porém mais intenso. A gente tem muitos estados orgânicos aí que acabam acompanhando as emoções e revelando, né, vivências ou a forma como aquele sujeito se encontra ali naquele momento. Então, por exemplo, riso, choro, tremores e outras reações, né? E essas reações são importantes para a gente considerar descargas aí de tensão do organismo que se emociona naquele momento que a gente sabe que estamos falando de uma reação aí muito intensa, né? Uma questão importante que atravessa aqui esse campo das emoções seria, né, a cultura, que acaba determinando aí a estimulação de algumas reações emocionais e a repressão de outras, dependendo do contexto. Sabemos que isso acontece bastante e tem um viés cultural fortemente associado a isso. Com relação aos sentimentos, né, agora a gente vai pensar que eles se tratam aí de estados mais duradouros e mais atenuados, né? Então, enquanto a emoção ela é algo mais imediato e mais intenso, o sentimento é algo mais duradouro e atenuado, mais constante, né? Então, eu coloquei alguns exemplos aí para vocês: amizade, enamoramento, ternura, né? Importante considerarmos também que sentimentos e emoções acabam constituindo aí a nossa ideia, né, de homem como estados aí importantíssimos, né, que são objetos de estudo para nós, né, e ocupam um lugar muito importante na dinâmica psíquica, obviamente. É importante que a gente saiba compreender
o mundo, né, que nos rodeia, e a forma como a gente tonaliza esse mundo através dos nossos afetos, para que a gente possa, né, habitá-lo aí de uma maneira minimamente saudável. Pessoal, com relação à aula de hoje, a questão central aí que eu gostaria de trazer para vocês seria principalmente essa questão aí dos afetos, né, com uma tonalidade aí que a gente vai dando para as nossas experiências, né? E essa diferenciação entre emoções e sentimentos, considerando emoções, estados, né, mais imediatos e intensos, e sentimentos, estados aí mais duradouros, porém, né, mais atenuados, certo? Agora eu vou fazer a correção aqui da questão da nossa aula 5, tá? Então, com base no artigo A Construção da Atenção a Partir da Memória, de Helene Xavier, qual das alternativas abaixo expressa corretamente a principal proposta dos autores sobre a relação entre atenção e memória? Aí destaquei para vocês, a alternativa correta seria aqui para mim, né, a letra C, para vocês pode aparecer numa ordem diferente, mas a alternativa diz o seguinte: a atenção surge como consequência da ativação de memórias previamente estabelecidas, sendo guiada por expectativas e planos gerados a partir da experiência passada. Então, a letra C aí, ela acaba dando uma resumida na ideia principal da nossa aula passada, né, que discutia exatamente como é que o conceito de atenção vai se construindo aí a partir da memória e como é que esses dois processos psicológicos estão intimamente relacionados. Pessoal, para a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura aí do livro Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia da Ana Bock, e a gente vai ler lá a página 162 até a 175, né, que compreende aí o capítulo 11, ok? Eu agradeço a todos vocês, desejo aí uma boa semana e bons estudos a todos.